Dia, tudo bem? Eu estou criando esse vídeo aqui para falar um pouco sobre a minha ausência aí das redes sociais. Eu estou participando de um processo seletivo para me tornar um aluno da Escola 42, né? Escola 42, que é uma escola de engenharia de software. E eles têm um processo seletivo, né, muito diferente de tudo que eu já vivi aí. Eles colocam desafios para a gente resolver em equipe, e esses grupos a gente criou ali a partir de pessoas que, né, a gente não conhecia um ao outro. Eles focam muito nesse aspecto, né, de da gente entender as pessoas, entender as diferenças, né, a questão da empatia. A gente teve um evento sobre empatia, a gente tem tido alguns eventos que eles propõem, né, para falar sobre alguns aspectos aí que fogem à parte técnica, né? Aliás, essa escola ela não tem professor, então o conhecimento ele é passado assim realmente de uma pessoa para outra através dos grupos, né? A gente tem vilas, né? Essa é a denominação que eles escolheram para nomear os grupos. Então, assim, é bem interessante. A gente, como não tem professor, eles dão indicação de alguns conteúdos. São vídeos que são em francês, então, no meu caso, né, especificamente, para quem já viu isso daí, eu era professor de francês, né? Então, para mim é um prazer estar ouvindo ali a aula, inclusive nesse idioma. Mas as aulas também têm legendas em português e inglês, né? Francês também tem a legenda. É, e é interessante porque eles jogam um desafio que às vezes a gente, pô, e agora? O que que eu faço, né? Eu já tenho uma certa experiência na área de tecnologia, na área de dados, né? Especificamente engenharia de dados, mas a gente teve problemas ali para resolver que realmente eles pegam muito, assim, uma especificidade do comando, né? Principalmente a gente começou com desafios em Bash e agora passamos para a parte de C, né? A linguagem C. Eu já tinha estudado um pouco de C, isso em 2012, né? Eu ainda estava na área de comunicação, então é algo que faz tempo e eu não pratiquei. É... Aliás, C também a gente usou um pouco com Arduino quando eu fiz o curso de IoT no Senai, né? E então o Bash é algo que eu usei já em alguns projetos, então até eu tenho uma certa familiaridade, né? Mas os exercícios que eles pedem algo que é bem inusitado, assim. Eles pedem, por exemplo, para a gente listar arquivos de determinada maneira, que não, às vezes não é tão usual, o que a gente realmente no dia a dia profissional acaba não usando tanto. Não é comum, porém pode acontecer, né? E aí, até nessa área de dados, né, a gente trabalhando com engenharia de dados, por exemplo, em um projeto de sanitização de dados, esses comandos aí de listagem de arquivo, de em relação a datas, né, a gente checar a data de arquivos, conteúdo e tudo, é bem importante, né, para a gente eliminar arquivos ali que não precisam mais estar em um data lake ou fazer uma nova organização. Então, assim, pessoal, para eu falar como está sendo essa semana aí com a 42, que foi de fato realmente com desafios técnicos, né? Tá sendo bem interessante, eu estou aprendendo bastante. Também eles colocam algo para nós com bastante naturalidade, que é a questão do erro, né? Então a gente teve prova, e a prova foi um conteúdo que eu não tinha estudado ainda, né? Eles deram a prova já na linguagem C. Então eu estava fazendo a lista de exercícios de Bash e comecei a lista 01, né, de Bash. Eles colocam 0, 1, 2, 3, igual a gente usa aí nos computadores, né? O indicador começando pelo... O índice começa pelo 0. Então eu estava na segunda lista de Bash, eu não entrei ainda no C, mas a prova já foi em C, então algumas perguntas ali eu consegui responder, né? Mas eu não consegui até o final, né? Ou responder ali o quanto que eles queriam, porque também não dava para saber qual era a quantidade de perguntas, né? A gente fez a prova usando um, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Tipo um teste, né, de programação. Ele coloca ali uma sentença, ó, você tem que resolver dessa maneira e chegar nesse resultado. E aí tem uma janelinha com o código, você tem que preencher e aí o teste unitário ali tem que dar certo, né? Mas assim, de modo geral, está sendo bem interessante. Então agora nesse final de semana aqui a gente está tendo um desafio chamado Rush, que a gente vai ter que entregar então até segunda e vamos nessa. E aí esse grupo do Rush especificamente, né, é o próprio sistema que escolhe de maneira aleatória também.
A Vila, como eu tinha falado, né? A Vila é o grupo nosso de base, vamos dizer assim. Esse surgiu realmente assim entre o contato entre as pessoas ali, né? Então a própria comunidade falando, ó, tem espaço aqui no meu grupo e tal. Já esse outro grupo, que é o grupo do Rush, é o próprio sistema que escolhe, então é aleatório, né? E é isso. Tá? Eu achei bem legal que tem pessoas de várias áreas, não são pessoas apenas de TI, tem muita gente buscando aí a transição de carreira, inclusive, que é algo que eu me conecto muito porque eu passei por isso, né? Eu fiz publicidade, depois eu empreendi como professor de francês, e então eu decidi mergulhar de cabeça na área de TI, e essa experiência foi assim excelente, né? Tudo isso que eu tenho vivido aí na área de tecnologia, e aliás, decidi ir para a área de tecnologia, foi uma das decisões mais acertadas daí da minha vida, né? Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês, e com certeza eu aconselho estudarem, né, nessa escola 42 aí, participarem do processo seletivo, né? Só esse processo seletivo aí já é muito interessante, né? A dinâmica que eles trazem, porque foge completamente do que a gente vê nas escolas tradicionais, vamos dizer assim, né? Foge completamente a metodologia dele do que a gente costuma ver por aí. Tá certo? Um forte abraço a todos, um ótimo final de semana e o futuro é agora. Valeu, pessoal, até mais.